Segunda parte do projeto O Poeta em Casa, hoje com as poetas Cláudia Pinto, Sabine Mendes Moura e Tamire Maciel. Certo? Nosso tema é Feminina Fome. E a poeta da semana é Hilda Hilst, sobre quem estávamos falando. Qual é o impacto da obra de Hilda nas nossas vidas, qual contato tivemos com ela. A Cláudia estava finalizando a fala dela, ela vai dar um fecho e logo em seguida a gente passa para a Tamires. Tá bom, Claudinha? Pode ir. Tá. Então, aí como eu estava falando que além do erotismo, como ela falava muito dessa finitude da alma, da vida, e eu escolhi uma frase dela, né, para falar disso hoje, né, que essa fome de viver que ela tinha, né, que é feminina fome, mas é uma fome de viver. Que ela falava assim: nunca acreditei que fosse só isso, nascimento, vida, morte e apodrecimento. Quero ir para Marduk, onde mora Einstein e Júlio Verne, Hilda Hilst. E eu achei isso fantástico, né? Quero ir para um lugar onde não tem finitude. Quero voar, continuar voando, criando. Por aí. Bacana, bacana. Agora, Tamires, fala um pouquinho da Hilda. Bom, vamos lá. Eu conheci a Hilda quando eu passei no vestibular, em 2009. Eu fui fazer Direito, né, na UFRJ. E aí eu estava muito... Eu lembro quando eu fui molequinha, 17 anos, fui conhecer a faculdade, né, o prédio da faculdade. E eu tenho uma amiga, né, que é mais velha, e hoje é escritora também. E eu lembro quando eu fui conhecer o prédio, eu estava assim muito, né, muito ligada a Clarice Lispector, enfim, soube que Clarice Lispector estudou ali. Então tinha, né, toda aquela coisa, uma empolgação literária para conhecer o prédio. E aí, depois daquilo, eu fui conversar com essa... Acho que foi naquele mesmo dia, enfim, eu encontrei essa amiga. E a gente conversando, eu, né, lá, muito deslumbrada, aquela coisa toda com a Clarice que tinha passado naquela faculdade, não sei o quê. E ela virou para mim e falou assim: olha, eu acho, tem uma... Você conhece o Hilda Hilst? Eu falei: não, eu já tinha ouvido falar, acho que o nome, né, mas eu acho que você devia ler Hilda Hilst, que ela também fez Direito, né, e que ela estudou na USP. E aí eu fui, né? Mas era a única coisa que eu tinha de informação dela e fui ler. E aí comecei, então. E aí eu acho que foi... Só que eu não... Foi uma surpresa, eu não me conectei imediatamente com a Hilda Hilst, não. Eu acho que foi Obscena Senhora D, o primeiro livro. Quer dizer, eu não comecei pela poesia. E aí eu comecei a ler, eu comecei pela prosa. E comecei a ler e não me conectei muito, eu não continuei muito a leitura. Parei, fui deixando meio para lá. E aí, um tempo depois, eu topei com um poema. Aí sim, né? Eu topei com a poesia dela. Topei com 10 chamamentos ao amigo. Que é um poema, eu até recuperei aqui também. E tem um pedacinho dele que fala: ama-me, embora eu te pareça demasiado intenso, e de aspereza, e transitória se tu me repensas. E tem um ponto, a pontuação desse... Acho que eu não li aqui, eu li correndo, mas enfim. Bom, eu acho que ali eu peguei, sei lá, foi aquela coisa que me conectou e me deu uma chavinha. Eu até hoje, quando leio esse poema, parte, mesmo a pontuação tem um ponto final, e aí depois ela, né, e transitória, se tu me repensa. E aí ali eu acho que fui fisgada, e, bom, e aí voltei, e a partir disso, eu acho que era 2010, 2011, eu fui, então, começando, né, a ler, a tentar entender, e fui conhecendo. Foi um movimento paralelo, né? Tanto a literatura, mas eu também fui, então, conhecendo a figura do Hilda Hilst. Comecei a ler entrevistas, tudo, e fui me apaixonando por ela, né? Assim, tanto quanto pela literatura. Também a obra dela é muito vasta, também ainda estou caminhando, né? Caminhando, conhecendo. E acho que à medida que eu também, né, fui ali amadurecendo, tal, eu fui me
me conectando, e eu tenho a impressão que muito mergulho eu ainda vou dar, quero dar nessa obra, mas fui também me apaixonando pela figura da Hilsch, do que ela falava, o comportamento dela. E foi, acho que essa, basicamente, a minha, tem sido, que eu acho que eu estou dialogando, né, com ela, descobrindo e ficando meio feliz. Eu acho que a Hilda me provoca, acho que é todo mundo, mas ela me provoca um tanto aquele deslumbramento que vem de um certo incômodo, né? Mas ela falou isso, sim. E, enfim. E que bom que ela fez isso, né? Então eu tô nisso, né? Então foi uma grata surpresa essa semana e quando veio esse convite para falar dela. Bacana. Então, acho que nada mais apropriado nesse momento do que lermos os poemas que escolhemos, né, dela. Eu hoje estou muito, assim, querendo ser a primeira em tudo. Então, eu vou ser a primeira, tá bom? Se vocês assistiram às outras edições, eu nunca era a primeira, mas hoje, sei lá, hoje eu estou querendo ser. Então, se vocês deixarem... Nossa, foi muito difícil escolher um poema, porque eu estou mergulhando agora nesse mundo, né? Então, eu passei por vários sites, procurei na internet, porque eu não tenho nenhum livro dela, e escolhi assim, uns 7, 8 poemas. Esse 10 chamamentos a um amigo, tem um trecho dele aqui que eu também tinha visto, né? Mas, enfim, vou ler um deles aqui. Por que há desejo em mim? Por que há desejo em mim? Diz assim. Por que há desejo em mim é tudo cintilância. Antes, o cotidiano era um pensar alturas, buscando aquele outro decantado, surdo à minha humana ladradura. Visgo e suor, pois nunca se faziam. Hoje, carne e osso, laborioso, lascivo, toma-me o corpo, e que descanso me dás, depois das lidas. Sonhei penhascos, quando havia o jardim aqui ao lado. Pensei subidas, onde não havia rastros. Extasiada, fodo contigo, ao invés de ganir diante do nada. Então, nós sabemos, né, que quando a gente escreve um poema e publica em alguma plataforma, num livro físico, na internet, em alguma rede, blog, alguma coisa, o poema deixa de nos pertencer e vai pertencer àquele que lê, àquele que se identifica. E muitas vezes a interpretação que as outras pessoas dão não tem nada a ver com aquilo que o poeta tinha em mente quando escreveu, né? Então, desse poema aqui me chamou a atenção. Sonhei penhascos quando havia o jardim aqui ao lado. Assim, eu interpretei da seguinte maneira. Havia alguém próximo com quem o eu lírico não estava se relacionando, não enxergava, não, sei lá, não via, e estava sempre à procura do outro, de aquele outro. E o interessante é que ela usa o aquele outro com letra maiúscula. Quer dizer, ela torna, né, ela personifica. Né? Quando você coloca com letra maiúscula, você está nomeando, você está individualizando. Né? Então, tinha um outro em quem ela buscava o prazer, em quem ela buscava, né, conseguia se esparramar no seu desejo. E aí ela diz, tomas-me o corpo. Depois ela diz, extasiada, fodo contigo,
ao invés de ganir diante do nada. E o nada, novamente, ela coloca com a letra maiúscula. Então, isso para mim é muito significativo, né? Então, em vez de ela buscar aquele a quem ela desejava, mas que não estava dando-lhe o prazer, sei lá, o relacionamento não estava se fazendo, né? Ela tinha aquele que estava próximo e que ela, num primeiro momento, não estava. E ela queria que esse que estava próximo a tomasse, né? Talvez ele não estivesse fazendo isso. Então, sei lá se era isso que ela quis dizer, mas foi isso que eu li e eu adorei esse poema. Adorei. Eu me identifiquei, assim, de certo modo. É isso. É uma leitura. Uma leitura. Quem quer agora ler o seu, fazer um comentário? Quem vai? Pode ser a segunda, né? Vai, Tá Cláudia. rodando? Vamos fazer essa roda da tela? Tá. Então, eu escolhi, por motivos, assim, primeiro, por eu ter essa dificuldade de falar, né? Mas agora eu estou me sentindo à vontade, estou em casa. E aí escolhi o poema Desejo. Quem és? Perguntei ao desejo. Respondeu, lava. Depois pó. Depois nada. Isso para mim foi assim, né? Além de ser muito sintetizado, né? Em poucas linhazinhas, a relação para mim. Eu vejo isso também, a relação focada só na parte carnal, na parte sexual, é muito, muito fluida, acabou. O desejo é uma lava, aquele vulcão, a paixão, aquela coisa, e depois acaba. Então, são meras relações que, são ótimas, mas acabou, vira a página. Né? Eu vejo por esse lado. Eu acho que ela também via, porque ela teve vários amantes. E diferente de uma relação amorosa, ficar por amor. Então, você tem as relações simplesmente de desejo, de satisfação. Passa, né? Sem deixar tanta coisa. Pó, vira cinza, acabou, nada. E vida que segue. Então, eu escolhi esse poema porque eu achei bem parecido com mais ou menos as coisas que eu escrevo. É isso aí. Delícia, Moné. Também tinha olhado esse poema. Lindo, lindo. Vai, Sabine. Aí aqui, tô ficando com som de novo. Eu escolhi Filó, a Fadinha Lésbica. O nome do poema é Filó, a Fadinha Lésbica. Ela era gorda e miúda, tinha pezinhos redondos, a cona era peluda, igual a mão de um mono. Alegrinha e vivaz, feita andorinha, às tardes vestia-se como um rapaz para enganar mocinhas. Chamavam-lhe Filó, a lésbica fadinha. Em tudo que tocava, deixava sua marca registrada. Uma estrelinha cor de maravilha, fúcsia, bordô, ninguém sabia o nome daquela cor. Metia o dedo em todas as xerecas, louras, pretas, dizia-se até que escarafunchava bonecas, bulia, beliscava, como quem sabia o que o dedo faz, desde que nascia. Mas à noite, quando dormia, peidava, rugia, e nascia-lhe um bastão grosso, de início igual a um caroço, depois ia estufando, crescendo e virava um troço, lilás, fúcsia, bordô. Ninguém sabia a cor do troço da fadinha Filó. Faziam fila na vila, falar da vila do troço, famosa nas Europa, Oiapoque ou Chuí, todo mundo tomava um bastão no Haiti, era um gozo gozoso, trevoso, gostoso, um arrepião nos meios, mocinhas, marmanjões, ressecadas velhinhas, todo mundo gemia e chorava de pura alegria na vila do troço. Até que um belo dia um cara troncudão com um focinho de tira, de beiço bordô, fúcsia ou maravilha, ninguém sabia o nome daquela cor, sequestrou fadinha e foi morar na ilha.
Nem barco, nem ponte, o troncudão nadando feito rinoceronte, carregava a fadinha, de pernas abertas nas costas do gigante. Pela primeira vez na sua vidinha, Filó estrebuchava, revirando o zoinho enquanto veloz o troncudão nadava. A vila do troço ficou triste, vazia, sorumbática, tétrica. Filó, a fadinha lésbica, que à noite virava fera e peidava e rugia, nascia-lhe um troço, fúcsia, lilás, maravilha, bordô. Até hoje ninguém conhece o nome daquela cor. E nunca mais se viu alguém fantasia que deixava uma estrela em tudo que tocava e um rombo na bunda de quem se apaixonava. Moral da história. Em relação à fadinha, quando menos se espera, tudo reverbera. Moral da história em relação ao morador da Vila do Troço. Não acredite em fadinhas, muito menos com cacete, ou somem feito andorinhas, ou te deixam cacoete. Muito bom, muito bom. Eu também passei por esse poema. Eu adoro poemas narrativos, né? E eu adoro, eu tenho paixão, porque eu sou muito imagética, e imagética no sentido clássico da coisa, né? Eu gosto de ver a cena, gosto dessa coisa cinematográfica, que você vai acompanhando a história e vendo as cenas. E eu escolhi esse poema por causa disso, e porque que eu acho que também dialoga, como a Cláudia falou, com as coisas que eu escrevo, e porque eu acho que hoje, com todos os questionamentos que a gente está fazendo de gênero, de orientação sexual, todos os questionamentos, inclusive do gênero como construção, a gente lê esse poema de outro jeito. Eu acho que o leitor de hoje, né? O leitor, antigamente, eu acho que leria isso, até na própria cabeça da Hilda, ela escrevia isso pensando homem, mulher, masculino, feminino. E aí eu fiquei pensando, cara, ler isso hoje é completamente diferente. Você imagina uma série de outras possibilidades para essa divisão masculino, feminino, né? Quem é a fadinha filó? A fadinha filó pode ser um homem, a fadinha filó pode ser mulher, a fadinha filó, né? E por outro lado, essa coisa do falo da mulher, que é uma coisa sobre a qual eu já escrevi. O que é isso? O que é a mulher de pau, a mulher fálica? Existe isso? Então, eu acho esse poema genial. Eu acho muito legal. Eu sou suspeita, né? Eu tenho Pinto no sobrenome. Né? Adoro. É o meu nome, Cláudia Pinto. Não tira. Gente, tocar nessas questões... tocar nessas questões... Ninguém sabe. É isso aí. É genial você tocar nessas questões na época que ela estava escrevendo, gente. Genial, genial. A gente não era quem a gente é hoje se não fosse isso. Época, né? É. Se bem que essa parte aí da produção literária dela já não foi no início, foi do meio para o final. Não foi? Eu tenho a data aqui. 70, dos anos 70 para cá. Ah, não, eu só tenho a data da edição. Eu tirei do Bufólicas de 2002, mas com certeza não. Mas eu acho bem antes. 90 e pouco, eu acho. 90 e pouco. Mesmo assim, né? Década de 90. Mesmo assim. Bufólicas, 1992. 92. É porque eu tô aqui com a edição de 2002. Agora, Tamires, então. Bom, eu escolhi o poema Tenta-me de Novo. É assim. E por que haverias de querer minha alma na tua cama? Diz palavras líquidas, deleitosas, ásperas, obscenas, porque era assim que gostávamos. Mas não menti gozo, prazer, lascívia, nem omiti que a alma está além, buscando aquele outro. E te repito, por que haverias de querer minha alma na tua cama? Jubila-te da memória de coitos e acertos, ou tenta-me de novo. Obriga-me. Eu escolhi esse poema porque ele fala, alma, lascívia, gozo, coito, tudo no mesmo poema. Eu acho que esse poema é talvez o que sintetize, talvez melhor sintetize talvez o erótico, a forma como a Hilda lidava com o erótico. Isso vem também de uma inquietação minha. Quando eu comecei a pensar sobre poesia erótica, eu lembro que eu comentei que eu acho que eu não escrevo poesia erótica, porque eu acho difícil, eu acho difícil escrever poesia erótica. E assim, a minha referência poesia erótica é, por exemplo, a Hilda Hilst. E eu comecei então a me perguntar, né? Por que tem de difícil nisso? E por que não é difícil para ela, né? Por que ela escreve que deixa assim, né? Por que não...
E aí eu acho que esse poema diz muito isso, que a Hilda, e aí pensando também como isso poderia ser atual, enfim, como discutir, né? Como trazer para essa conversa nossa, feminina forma, qualidade da Hilda. Eu acho que a Hilda naturaliza o erótico. Né? E isso é muito importante. E muito, o erótico não tem problema nenhum. Né? Por que o erótico pode ser tão estranho? Ou falar de uma literatura erótica pode ser uma coisa, às vezes é colocada meio de escanteio, ou uma coisa um tanto ruborizada, pode despertar rubor, né? E as pessoas ficam tanto sempre associando o erótico a talvez alguma coisa inferior ou, enfim, vulgar, mas sempre com um valor assim negativo. Na verdade, acho que a poesia da Hilda, e esse poema é um exemplo, que assim, o erótico, o problema não é o erótico. O erótico é natural. O erótico só se torna um problema quando há um problema para lidar com a sexualidade, né? No contexto em que ele está. Onde a sexualidade é problemática, onde o desejo é problemático, onde, né, onde há problema, interdição de desejo, especialmente para os corpos femininos. Né? Uma mulher, a gente vive uma estrutura em que as mulheres não podem desejar. Né? E a Hilda, ela não só, eu acho, né? E esse poema, eu acho que, né, pelo menos para mim, ele diz isso. Não só ela naturaliza o erótico, como ela coloca, ela dá destaque a ele, né? Diz quase que ele é, e aí a alma está aí também, né? Quase o erótico e a alma como se fossem dimensões diferentes de uma mesma coisa, de um mesmo ser humano, né? Somos seres humanos, desejamos, isso é importante, é natural, e então é assim que se deve, né? Para mim, acho que ela me ensinando, é assim que se deve falar disso. Não tem nada de estranho, não tem nada de problema quando é natural. Né? E acho que isso, como eu falei, eu gosto muito do comportamento da Hilda, né? Eu acho que a Hilda, de alguma maneira, a forma como ela dizia, né? Como ela brincava, até nas entrevistas, quando ela falava isso, também comunicava isso, né? Então, assim, é assim que eu falo. O problema são vocês que estão vendo. Não tem problema. Então, por isso que eu escolhi, acho que esse poema é muito forte, além de falar de uma, que eu acho que também fala de uma outra coisa, que é de uma certa dimensão do desejo, né? Para além de toda essa questão de naturalizar o erótico, mas também quando eu acho que é muito forte isso, né? Assim, me toca muito. E por que haverias querer minha alma na sua cama, né? Essa entrega, né? Essa coisa que o desejo quer, entrega total. Então, acho que eu escolhi. Eu tinha separado ele também. Ficou em segundo plano. Estamos em sintonia total, porque eu também separei esse poema. Olha, a gente está super em sintonia. A gente está super... Muito. É uma constelação aqui. Tamires falou, em relação ao pornográfico também, porque há uma distinção. Algumas pessoas, na verdade, fazem essa distinção entre o erótico e o pornográfico. Isso. E qual é o limite entre o erótico? Quando uma coisa deixa de ser só erótica e passa a ser pornográfica, né? Então, isso vai muito da pessoa que está ali julgando a coisa como erótica ou como pornográfica. Eu não tenho nada contra o pornográfico, vou te dizer. E a Hilda tinha uma questão política mesmo, ideológica, de se assumir como pornográfica. Eu vou fazer o pornográfico justamente porque eu quero parar com essa palhaçada de classificação. Eu quero que as pessoas... Não, eu vou me expressar dessa maneira e por que você vai chamar isso de pornográfico, né? Eu não quero ficar calculando o limite. Então, ela tentava romper um pouco isso, fazia de tudo um pouco, né? No tema do sexo e do desejo. Eu vou dar um exemplo assim... a Hilda teve isso na época. Quando eu dei para alguns leitores alfas o meu livro, né, para ser, lógico, para ter a opinião, até para tirar quem ia fazer o prefácio e tal. E uma amiga chegou e falou assim: você não tem... Você não tem problema nenhum em se expor dessa maneira, seu marido, seus filhos? Eu falei, mas qual o problema? O que tem de mais ali? Ele falou, você fala um monte de coisa. Eu falei, e qual o problema de falar coisas que todo mundo sabe?
Meus filhos me conhecem, meu marido me conhece, sabe como é que eu sou, o que eu fui, o que eu sou, o que eu vou ser, né? Então, assim, você vê até hoje pessoas da nossa geração, no pleno século XXI, com coisas assim que não chega a ser tão gritante, porque o que eu já vi gente passar um pouco do limite em algumas coisas, mas eu falei, gente, não entendi por que eu teria vergonha. E eu falei, bom, você não serve para fazer a crítica nem fazer o prefácio do livro. Olha, eu vou dizer que a minha poesia ela é bastante confessional. Eu me exponho mesmo. Mas a gente sempre pode lançar mão daquela coisa do eu lírico, né? Porque você pode também escrever sem estar se referindo a si mesmo. Então, enfim, gente, essa questão aí é muito pessoal, eu acho. Né? Mas quando você escreve na primeira pessoa, o tempo Mesmo inteiro... quando mesmo na primeira pessoa, você complicado. não Bom, necessariamente está falando de si mesmo. Eu não tenho problema porque eu só escrevo na primeira pessoa. Eu deixei isso no jornalismo, era só a terceira pessoa, então eu falei, nunca mais escrevo na terceira pessoa, agora é na primeira pessoa. E aí, vamos passar então agora para outra parte do nosso encontro poético, né? E eu não dei título, não, vai ser um jogo, mas não vai ser quiz, perguntas sobre a Hilda Ilst, não, vai ser um jogo temático. Tipo um debate, digamos. E, a princípio, assim, num primeiro momento, eu quero que vocês escolham A, B, C ou D. Quem vai ser o A, quem vai ser o B? Ah, tá. Quem vai ser folha escrita. Eu sou D, de dado. C. Sabine, D. C de casa. Tamires, C. Isso. Cláudia, você quer ser o A ou quer ser o B? B. B? Então tá, eu vou ser... B de boa! Então, vai ficar no mesmo... A, B, Cláudia, B. Foi por isso, eu não quis quebrar o... Não, podia quebrar. Porque, assim, por que isso, né? Porque vai ser um jogo, tipo um debate. Então, quem é o A? Que no caso serei eu, dessa vez eu não quis, porque calhou. Né? Que sobrou o A para mim. Quiseram. Vou fazer uma pergunta para o B. E o B vai responder. O B respondeu, aí o A, que sou eu, né? Vou fazer a contra-resposta, a réplica, né? E acaba, 10 minutos. De novo, gente. Tá, será que dá tempo? Esse vai ter 4 blocos, tá? Estou avisando. Não, e vai aí, não. Depois o que acontece? O B faz a pergunta para o C, depois o C para o D e o D para o A. E aí fecha, tá bom? Tá. Sempre com direito à réplica. Mas resposta. Eu não sei se eu agora se é uma boa ideia fazer a réplica, porque para não ficar extenso demais. Né? Isso que acho que não, pergunta. Sem réplica, então. Só pergunta e... Mas quais são os temas? Peraí. Muito bem. Então, é assim, cada um vai escolher... Vocês já escolheram as letras, né? Então, no caso, eu vou começar. Eu sei, né, que eu que estou organizando aqui, você tem os temas 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou escolher um desses, faço a pergunta, a Cláudia responde. Na vez da Cláudia, ela escolhe um, sem ser o que eu fiz, né? E aí a Sabine responde. Aí a gente também termina os temas, tá bom? Deu para entender? Tá. Deu. Bom, eu vou escolher o tema 1. Vou tomar que é o gole tema 1, que é sobre sexo. Ok? Já. Opa! E a pergunta é a seguinte, Cláudia. No sexo, vale tudo? Vale. Desenvolva. Sim ou não? Para desenvolver. Claro!
Ok. Acho que vale tudo dependendo com quem você está, dependendo do momento. Então, é uma variação. Tem dias que você não está afim de nada. Tem dias que você não está nem de ladinho. Não está mais. Não tá. Tem dia que você quer que dure horas. Tem dia que você não. Então, assim, vale tudo. Nesse aspecto, eu acho que o sexo tem uma. Eu comparo muito com a minha paleta de pintura. É uma nuance, né? Tirando os 50 tons de cinza, que ficou meio. Mas de uma cor até a outra, é uma infinidade de composições, de sensações. Então, vale tudo. Eu acho que vale Muito tudo. bem. Você escolhe tema 2, 3 ou 4 para fazer para Sabine? 3. 3? Meu número da sorte. Relacionamentos. Pergunta sobre relacionamento. Sabine. Qual seria a maior traição no relacionamento para você? Eu acho que é mentir. Assim, às vezes a gente mente para si mesmo, né? E aí depois a gente percebe, falei uma inverdade. Mas sempre tem aquele momento em que você percebe isso e você pode falar a verdade para a pessoa. Você pode corrigir, falar, olha, eu estava com dificuldade de falar naquele momento, mas eu percebi que de fato eu não estou com vontade de fazer isso, ou eu não gostei daquilo, não sei o quê. Acho que a pior traição é a mentira, para mim. Assim, eu não consigo estar com uma pessoa que não se abra inteiramente em relação a qualquer coisa, mesmo que seja para falar que não gostou, mesmo que seja para falar que, enfim, qualquer coisa que possa parecer negativa para mim naquele momento, né? Eu prefiro saber. Legal. Olha, a gente tem 5 minutos. Vamos ver se a gente consegue fechar pelo menos essa parte aqui, as respostas mais condensadas. Sabine, sobrou o 2 e o 4. 4. Você vai fazer uma pergunta para a Tamires sobre mulheridade. Olha, gente, adorei esse nome. Também, agora eu só vou falar isso. Mulheridade, também estou adorando. Tamires, ser mulher negra no Brasil de 2020, ser mulher no Brasil de 2020, quais são as relações entre isso e sua escrita? Bom, primeiro, eu não sei bem o que é ser mulher ainda no Brasil de 2020, porque eu não imaginava que a gente estivesse passando por uma pandemia, né? Acho que 2020 atualmente é pandemia, então nem sei qual será o pós. Eu digo que por enquanto sou uma mulher que está tentando entender e viver e ser mulher numa quarentena, né? E com todas as questões, com ser mulher negra numa quarentena. Eu, né, por acaso, em termos de estrutura, sou uma mulher negra que me considero privilegiada porque posso fazer quarentena, né, porque posso estar em isolamento, porque posso trabalhar de casa. Mas essa não é a realidade, né, da maioria das mulheres negras. Então, isso com certeza vai impactar no que eu vou, né, em como vou me definir como mulher negra pós-pandemia. Né? Há uma questão, acho que eu tenho pensado muito, está me atravessando, né? E acho que todo mundo está em isolamento. Né? E o que é ser uma mulher negra que escreve, de uma maneira geral, como ser uma mulher que está refletindo bastante sobre finitude, né? Que está refletindo bastante sobre a possibilidade de ir à rua se tornar ainda mais perigoso, né? Que tem um perigo de um vírus, dessa situação toda. Então eu tô tentando, isso obviamente está se refletindo no que eu estou pensando do mundo de relações. Por exemplo, eu tenho pensado muito agora sobre urgência, né? Sobre, como eu disse, estou pensando sobre a finitude. Então assim, não só a gente acaba e a gente, né? Porque assim, eu como todo mundo, acho que não tem mais planejamento nenhum para esse ano, né?
Não sei, eu estou planejando. Por acaso, eu vou fazer aniversário na semana que vem. E aí eu estava pensando, eu falei, nossa, eu nunca pensei, assim, nunca foi um desejo tão importante, o único, né, que é o único desejo que eu tenho para esse meu aniversário, que eu tenho a saúde. E eu, meus familiares, meus amigos, enfim. Né? E eu falei, nossa, eu nunca pensei que que seria o meu único desejo de aniversário. Assim, isso virou, a minha vida é pensar na semana, assim, no dia seguinte. E, assim, e ao mesmo tempo eu penso, mas não deveria ser sempre assim, né? O que isso significa para o hoje, né? Para viver o hoje, assim, já que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, enfim, isso acho que ser mulher no Brasil, ser mulher negra no Brasil 2020, hoje eu só consigo pensar nisso. Mas ser mulher negra, né, e pensando em mim, eu estou pensando em uma mulher que chegou, né, que está caminhando, e que no caminhar também está aí para lançar um livro e está, né, fazendo coisas de escrever, quer fazer poesia, quer bancar isso de poesia, né, além das outras coisas. Então, pensando em mulheridade, acho que é isso que eu estou tentando pensar nesses tempos, né? Então, gente, eu peço desculpas porque meu marido e meu filho adentraram ao quarto para me trazer um cafezinho. Meu marido está lá ouvindo uma live sei lá, do Chiclete com Banana, lá esqueci o nome, Bel Marques, e chegou todo dançando. E eu falo, não, por isso que eu fiquei falando assim, desculpa. Realmente interrompeu um pouquinho, mas ele já foi. Será que em 1 minuto a gente consegue fechar? Tamires, você vai fazer uma pergunta para mim sobre o tema que sobrou, que é o tema 2, que é sobre amor. Liga seu microfone. Impressionada pelo tempo, pelo tema, olha que desafio. Pois é. Sugestão. Faz a pergunta, Sabine, e ela responde quando voltar o próximo bloco. Pode Comercial. Ser, que temos menos de 1 minuto. Ó. Então, vou tentar. Gente, eu estou muito impressionada pelo tempo. Então, a gente pode finalizar, porque vai cair a qualquer momento mesmo. Você vai pensando numa pergunta não muito cabeluda, porque se você tivesse tempo para pensar, você vai caprichar. Não. Eu vou pegar mais uma. Isso. Então... Não vou, prometo. Vou. Até porque nem consigo, nem 10 minutos. Como é que pergunta sobre amor? Vai pensando. Então, você